Olá, queridos! Vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, tá bom? Hoje vamos aprender um pouco aí sobre a classe de palavras adjetivo. Em aulas passadas nós já conhecemos a classe de palavras, os substantivos, não foi? Então agora nós vamos aprender um pouco sobre os adjetivos e vamos aí revisar um pouco aí habilidades antigas aí que vocês vai ajudar vocês, né, a identificar em textos adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos, criar narrativas ficcionais que utilizem cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa. Então, como a gente observa, é de muita relevância aprender as classes de palavras, né, os substantivos, os adjetivos, porque nos ajuda aí na interpretação, compreensão dos textos, como também na leitura, né, claramente, e na nossa produção textual, onde nós podemos utilizar aí os adjetivos para contribuir aí com o nosso texto, para deixar ele bem mais organizado. Então, o que é uma classe gramatical, primeiramente, né? Classe gramatical é cada um dos grupos pelos quais as palavras se organizam, tendo em conta as suas funções gramaticais. Isso quer dizer que cada palavra que existe na língua portuguesa pertence a uma classe gramatical, onde ela é colocada dependendo do que ela faz, ou seja, dependendo da sua função. Então, temos aqui 10 classes gramaticais, tá bom? Temos o verbo, a interjeição, pronome, advérbio, artigo, adjetivo, preposição, numeral, conjunção e substantivo. Nós já vimos aí os substantivos, já revisamos, realizamos exercícios e hoje vamos ver um pouquinho aí dos adjetivos, tá certo? Então vamos lá. Só que antes de a gente analisar, entender um pouco aí sobre adjetivo, vamos recapitular aqui um pouco de cada classe gramatical. Então, o substantivo, relembrando, ele dá nome, ele serve para dar nome aos seres em geral. Então, tudo que existe, que a gente olha assim, sabe que tem um nome, então esse nome vai ser um substantivo, como menino, um lápis, pássaro, ou seja, pessoas, objetos, sentimentos também, certo? O verbo, ele serve para indicar ações, estado, fenômenos naturais, certo? E o adjetivo, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Temos o pronome, que serve para indicar as pessoas do discurso, posse e posições. O artigo serve para especificar ou generalizar o substantivo. O numeral serve para contar, indicar quantidade e ordem numa posição. A preposição serve para fazer a ligação entre palavras ou orações. Conjunção, unir orações ou termos das orações. Interjeição, exprimir sentimentos. E o advérbio, indicar modo, tempo, lugar, intensidade e com isso modificar verbos, adjetivos ou advérbios, certo? Então vamos agora para o adjetivo mesmo. Então, primeiramente, vamos conceituar o adjetivo. O que é adjetivo? Então, como a gente viu, o adjetivo ele faz parte aí das classes gramaticais, certo? E ele serve para atribuir uma característica ou estado aos seres. Lembrando que quando a gente fala adjetivo, muitas vezes vocês já ouviram falar, né? Serve para dar qualidades aos seres, mas não é só qualidade, porque quando a gente fala qualidade, são coisas boas, né? Então a gente pode usar como características, porque pode ali nos ajudar a identificar, a descrever ali algum ser, mas utilizando aí coisas também não tão boas. Por isso, característica é melhor, porque serve aí para atribuir, né, uma característica ou estado e não somente uma qualidade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de adjetivos para a gente observar. Vermelho, então as cores são adjetivos. Vermelho, amarelo, verde. Quente, pequeno, lindo, alto, magro, baixo. Forte, guloso, trabalhador. Feio, inteligente, tímido.
falador, alegre. Então, essas palavras aqui desse quadro são alguns exemplos aí de adjetivo. Mais exemplos aí, ó. O lençol é vermelho. Então, temos aí a cor, né, vermelha, que é um adjetivo que está aí caracterizando o lençol, dizendo como esse lençol é. O gato é pequeno, então pequeno também é adjetivo. Mariana está feliz aí, ó. Tá, no caso, atribuindo aí um estado de como Mariana está. O jovem é trabalhador, o celular está quebrado. Então, vamos lá. Complete a explicação dos adjetivos destacados conforme o exemplo. Então, temos aqui exemplo, ó. Letra ilegível, letra que não se consegue ler. Então, quando eu falo recado incompreensível, como é que fica? Um recado que não se consegue compreender. Letra B, desculpa inaceitável. Logo, a desculpa que não se pode aceitar. Reunião inadiável. Reunião que não se pode adiar. História inacreditável. História que não dá para acreditar. Trouxe aqui mais uma atividade pra gente, porque é por meio de exercícios, leituras, que vocês vão ficar muito fera, tá bom? E já são, né? Então, vamos lá. Trouxe aqui uma tirinha, ó, que a gente já viu também nas aulas passadas aí. Então, lê a tirinha a seguir e identifica os adjetivos presentes. Então, no primeiro quadrinho aí, ó. Com licença, mas você não é uma donzela em perigo? Sim. Segundo quadrinho. Gostaria de ser salva? Sim, mas só por um cavaleiro jovem bonito, numa armadura brilhante de família rica. Aí o terceiro quadrinho, as donzelas em perigo estão ficando cada dia mais exigentes. Foi bom que ela ficou lá presa, né? Porque ele, talvez, ou achou ela muito exigente, ou ele também não tinha essas características. Então, vamos lá. Vamos observar os adjetivos. Então, jovem, ó, quando ela diz cavaleiro, jovem. Então, jovem aí é uma característica de cavaleiro, que é um substantivo. Bonito também está caracterizando aí cavaleiro. Brilhante também está caracterizando, no caso, armadura brilhante. Rica, caracterizando aí, atribuindo a família. E exigente, no caso aí, característica das donzelas. Muito bem. Sublinhe os adjetivos e circule os substantivos a que eles se referem. Então, na letra A temos: o aluno estudioso consegue bons resultados. Então, qual o adjetivo aí que a gente pode identificar aí na letra A? O aluno estudioso. Estudioso, o primeiro adjetivo, e ele está aí relacionado ao substantivo aluno. Na mesma frase, temos o adjetivo bons. Falando aí dos resultados, né? Uma característica dos resultados. Na letra B, a moça dedicada deixou seu quarto todo organizado. Então, temos aqui dedicada, caracterizando aí, ó, o substantivo moça, e organizado relacionado ao substantivo quarto. Letra C. Maria encontrou um gatinho muito triste na rua. Então, ó, triste relacionado ao gatinho, ao substantivo aí. Letra D. A goiaba estava verde, por isso não comi. Então, verde relacionando aí a goiaba. Tá vendo como é fácil? Vocês estão aprendendo adjetivo aí, ó, bem rapidinho, né? Com muita prática. Então, vamos lá. Além dos adjetivos, temos também as locuções adjetivas, certo? Que é a expressão formada por mais de uma palavra que tem a função de um adjetivo, que, como a gente já sabe, caracteriza aí os substantivos. Então, vamos lá ver aqui alguns exemplos, ó. Quando eu falo de gato é uma locução adjetiva, que é a mesma coisa de felino. Então, se eu uso duas palavras para representar aí um adjetivo, vai ser locução adjetiva. Se uma palavra só, também com característica aí, que ela vai caracterizar o substantivo, vai ser adjetivo somente. Então, de gato, felino. De cachorro, canino. De porco, suíno. De velho, senil.
de mãe, materno, de aluno, discente, de professor, docente, de pai, paterno. E ainda trouxe mais aqui, ó, de anjo, angelical, do mar, marítimo, do mês, mensal, de irmão, fraternal, de abdômen, abdominal, de criança, infantil, de decoração, decorativo. E existem muito mais locuções adjetivas que podem nos ajudar. E vocês podem também estar realizando aí uma pesquisa para encontrar mais locuções adjetivas aí. Então, ó, marque com um X a frase em que a palavra destacada é adjetivo, ó, porque a mesma palavra, dependendo do contexto, ela pode ter significado diferente e até estarem em classes gramaticais diferentes, tá certo? Como, por exemplo, aí a palavra doces. Então, na letra A, as goiabas doces eram vendidas pelos feirantes. Na letra B, naquele sítio, os visitantes comem muitos doces. Então, ó, qual dessas aí é adjetivo? Justamente a que está relacionada ao substantivo goiaba, dizendo aí como é essa goiaba, como é que ela tá, né? No caso, doce. Na letra A aqui, do próximo duplinho aqui dessas frases, vamos lá. As pessoas acharam o homem estranho. E na letra B, um estranho chegou no bar. Então, ó, a letra A que vai aí tratar de um adjetivo, porque como esse homem está, ó, as pessoas acharam o homem estranho, tá caracterizando aí como está esse homem estranho. Já na letra B é um substantivo, ó, um estranho chegou no bar, ou seja, uma pessoa desconhecida, né? Não se trata aí de um adjetivo, e sim o da letra A. Muito bem. Agora, nós vamos transformar os substantivos em adjetivos, ó. Então, quem tem bondade é o quê? Bondoso, né? Então, esse bondoso aí vai ser um adjetivo. Bondade é substantivo. Então, quem tem vaidade, vaidoso. Quem tem amor, amoroso. Quem tem gula, guloso. Quem tem fama, ó, famoso. Quem tem perigo, perigoso. Quem tem medo, medroso. Quem tem preguiça, preguiçoso. Quem tem orgulho, orgulhoso. Quem tem charme, charmoso. Quem tem habilidade, habilidoso. Quem tem coragem, corajoso. Quem tem teimosia, teimoso. E quem tem capricho, caprichoso. Muito bem. Vamos agora ler um texto aí, certo? Para a gente trabalhar um pouco aí também nos aspectos do adjetivo aí dentro do texto, tá bom? O título, O Alce e os Lobos. É uma fábula, certo? De La Fontaine. Então vamos lá. A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais. Até que chegou um bando de alces, que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres. Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta bonita cabeça! De repente olhou para suas pernas, compridas e finas, e ficou triste. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a minha beleza. Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que cansado desistiu de caçar o alce. Que susto, pensou o alce, já fora de perigo. Por causa desses chifres inúteis, quase
Quase perco a minha vida, se não fossem as minhas pernas. Então, a moral aí da nossa fábula. Nem sempre a beleza resolve os problemas. Então, aí, ó, a perna que ele achava horrorosa, feia, foi quem salvou aí ele no final da história. Lembrando aí, né, que nesse texto a gente viu uma palavra desconhecida, alce. Então, a nível de conhecimento aí, eu trouxe para vocês o que é esse animal. Ó. O alce é um cervídeo, o maior dos cervos, podendo atingir mais de 2 metros de altura, ao nível das escápulas, e pesar mais de 450 quilos, sendo que os idosos podem ultrapassar os 500 quilos. Então, ó, vê que interessante. E aí eu trouxe uma imagem deles para vocês conhecerem. Assinale a oração em que o termo destacado seja um adjetivo, tá bom? Então, na letra A. Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Então, o termo destacado aí, ó, horrorosas. Será que essa palavra horrorosa é um adjetivo? Sim, porque horrorosas está relacionado ao substantivo pernas. Então, está caracterizando aí como são essas pernas. Na letra B, o alce correu para a mata e perdeu-se do bando. Então, essa palavra destacada aí, correu, é um adjetivo? Não, porque não está indicando nenhuma característica ou estado aí do substantivo, no caso animal, e sim uma ação que ele teve, de correr. Letra C, no caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Então, prendeu aí é um adjetivo? Também não, porque não está representando aí nenhuma característica. Por fim, para finalizar nossa aula, ó, trouxe aqui uma proposta de produção textual para vocês. Então, vocês vão imaginar aí, utilizar a criatividade, a imaginação de vocês e vocês vão produzir um conto, certo? Nós já vimos aqui também características do conto. Então, você vai imaginar que hoje é domingo e que você vai fazer um piquenique num lugar diferente, certo? Então, você vai produzir o seu conto. Então, tem que ter aí os personagens, você vai pensar aí no lugar, onde é que esse piquenique vai acontecer, num probleminha que tem que ter aí no seu conto, o que é que vai acontecer aí nesse conto? E depois, como que você vai solucionar aí esse probleminha, né? Essa ação aí que vai acontecer na sua história. Então, eu trouxe aqui também algumas perguntinhas. Ó. Como é esse lugar? Com quem você vai e o que vão fazer? E o que você vai levar para comer lá? O que aconteceu? O que aconteceu quando voltaram para casa? Algumas perguntas que vai ajudar vocês a produzir o conto. E vocês aí podem utilizar também mais perguntas para organizar o seu texto. E vocês vão produzir aí um texto bem caprichado, tá certo? E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.